Ah, opa, desculpa a demora. Tinha mais coisa do que eu pensei. Cara, mas onde é que você foi pra demorar tanto assim? Ah, eu tava por aí. Eu vou pegar isso aqui, esse aqui também. Isso aqui... isso fica pra depois. Enfim, né? Bora pro vídeo. Então tá, né? Onde é que eu parei mesmo? Bom, no último, pelo que eu vi, você falou sobre a teoria do restaurante, a parceria do William Afton com o Henry Emily, os acidentes com os trajes e o afastamento do William, a criação da Circus Baby Pizza World e o MCI. Ah, é, verdade. Inclusive, eu queria aproveitar o momento para agradecer a quem se inscreveu no canal nesses últimos vídeos. Dentro de um mês a gente já conseguiu mais de 500 views e mais de 30 inscritos, o que é muito bom. E também é muito bom saber que vocês estão se interessando pelas nossas teorias. E obrigado pelos comentários legais. É muito bom saber que vocês estão se interessando e gostando mais dos nossos conteúdos. Bom, dito isso, vamos pro vídeo. Então agora, William, após o MCI, investe na Afton Robotics. Porém, um acidente acontece com sua filha. Ela acaba sendo levada pelos mesmos robôs que ele criou. Quando ele percebe que, de alguma forma, ela ainda continua viva, ele vê agora uma oportunidade de fazer experimentos com os remanescentes das vítimas do MCI, colocando parte das suas almas nos robôs de FNAF 5, e após isso, mandando Michael Afton para ver os resultados. Ok, então levando em conta que o MCI ocorre em 1985, e isso tudo ocorre pós-85, porém antes de FNAF 1, então podemos deduzir que FNAF 5 se passa entre esses dois jogos, talvez ocorrendo em 1986. Sendo assim, a pizzaria Afton Robotics aberta em 1985, porém Sister Location se passando em 86 com o Mike. Agora, próxima pizzaria. Caso vocês lembrem, a Fazbear Friends foi fechada por conta do MCI, porém a Fazbear, não querendo perder dinheiro, pensou em reabrir aquele lugar, porém com que animatronics? Já que quando optaram por usar os Witherids, as crianças ficaram com medo e os pais reclamaram sobre os animatronics serem um pouco desgastados, eu acho. By now I'm sure you've noticed the older models sitting in the back room. Those are from the previous location and we just use them for parts now. The idea at first was to repair them. They even started retrofitting them with some of the newer technology, but they were just so ugly, you know, and the smell. So the company decided to just go in a whole new direction and make them super kid-friendly. Pensando nisso, a Fazbear cria os Toy Animatronics, uma versão mais fofa e amigável baseada nas pelúcias dos animatronics, que deu super certo. Os toys também contavam com um sistema de segurança avançado, usando dados da polícia para poder identificar possíveis suspeitos. É importante lembrar que agora os Witherids são usados pela Fazbear apenas como materiais de reposição. Então, assim como dito pelo Funny Guy, a pizzaria de FNAF 2 estava preparada para mais uma reabertura. Agora nos falta pistas sobre quando isso aconteceu. Bom, levando em consideração que esse lugar era uma reabertura, ela não pode ser antes de 85. Bem, poderíamos facilmente dizer que esse FNAF se passa antes de FNAF 5. Porém, precisamos lembrar de uma call do Funny Guy de FNAF 1, onde ele nos conta sobre uma mordida de 87, assim preenchendo a data de FNAF 2, já que, bem, a de 83 foi a do Fredbear, só sobrando essa, obviamente. Was that the bite of 87? Agora um fato curioso e um tanto quanto esquecido. Nessa época, nós podemos considerar, de maneira plausível, um Missing Child Incident 2. Mas aonde tem provas disso? Você deve estar se perguntando. Novamente, no Funny Guy. É fogo, o cara mais fofoqueiro de FNAF. Na noite 6 de FNAF 2, nós ouvimos o Funny Guy dizer que não era para nós estarmos ali. O local havia sido fechado por conta de alguém ter usado um traje amarelo que estava trancado. Hello. What on earth are you doing there? Didn't you get the memo? The place is closed down, at least for a while. Someone used one of the suits. We had a spare in the back, a yellow one. Someone used it. Now none of them are acting right. For now, just make it through the night. When the place eventually opens again, I'll probably take a night shift myself. Mas, parando pra pensar, quem usaria isso? Ninguém nem tem autorização pra isso. Alguém teria que invadir aquilo. Então quem, se não William? Eu sei, muitos podem achar loucura, mas talvez essas almas novas sejam dos toys. Até porque, se você parar pra pensar, essas almas precisam ir pra algum lugar. E bem, nós podemos ver que de todas as noites, a sexta noite é a mais agressiva, onde todos os animatronics estão ativos, e também onde os toys ficam mais agressivos, como se fossem almas aprisionadas, assim como os próprios Witherids. Bem, nós também temos os minigames, afinal em FNAF 3, nós vemos a Toy Chica, Mangle e Balloon Boy em um mundo espiritual, tentando achar seus propósitos e memórias. Por mais que o final onde libertamos eles não seja totalmente canônico, não tira os fatos que esses minigames aconteceram.
Então, agora nós conseguimos achar tudo de FNAF 2, suas datas e também seus incidentes. Tudo isso se passando em 1987. Bom, agora qual seria o próximo passo para Five Nights? Essa data foi confirmada por conta de um dos e-mails de FNAF-R, onde falam sobre uma pizza distorcida, que era um sabor que existia entre 1988 e 1993. Então, confirmadamente, FNAF 1 se passa em 93, e não em 2001. Inclusive, nós vamos falar sobre o filme aqui também, tá? Sobre o universo cinematográfico de Five Nights. É muito importante saber que os dois são universos diferentes, a gente não pode confundir data nem acontecimentos, porque são, duas coisas separadas. Agora, a respeito dos animatronics, vocês devem estar se perguntando, se os Withereds estão com as almas dos originais, então o que são as almas dos animatronics de Five Nights 1? Isso é bem simples de se responder. Os Withereds animatronics foram reformados para serem usados novamente, por isso, as almas ainda permanecem lá. E também foi nessa pizzaria que acreditamos que William Afton tenha se acidentado com as Springlocks. Afinal, se vemos os animatronics que ele quebra no minigame e a própria pizzaria, são bem similares a de FNAF 1, principalmente se olharmos as datas que nos mostram em FNAF 3, o que nos leva à próxima pizzaria. FNAF 3 é um pouco complicado, porém importante e útil demais para compreender boa parte da lore. Então vamos lá. Esse lugar é uma pizzaria um tanto quanto diferente das demais, sendo na verdade uma atração de horror, feita pela Fazbear para usar os boatos do MCI e do William, como um suposto conto de Halloween, por exemplo. Isso tudo é dito para nós nos jornais e pelo que o Phony Dude fala pra gente, que pra quem não se lembra é outro cara do telefone do FNAF 3, porque nesse jogo nós temos dois. Bem, essa pizzaria não tem animatronics e todos que te atacam são na verdade alucinações, exceto por um deles, Springtrap. O animatronic levado para dentro da Fazbear Frights, pois pensavam que era apenas um Bonnie velho. Acontece que na verdade aquele era William Afton dentro do Spring Bonnie, que foi encontrado 30 anos após a Fazbear ter fechado suas portas. You're not gonna believe this. We found one. A real one. Essa demarcação de quantos anos se passam confirma a data de FNAF 3. Se é 30 anos após o FNAF 1, que é em 1993, então é 2023. É curioso pensar em quem pode ter levado ele para lá. Tudo bem, pode ter sido um mero acidente. Porém, vocês já pararam para pensar quem é o dono atual disso tudo? O Phony Dude fala pra gente que um antigo dono pediu aquelas encomendas. Some guy who helped design one of the buildings says it was like an extra room that got boarded up or something like that. So, we're gonna take a peek and see what we can find. Então, se analisarmos, não foi a Fazbear em si, apenas uma pessoa que não é mostrado para nós, mas eu acho que nós podemos ter uma resposta muito correta para isso. Se levarmos em conta que ninguém queria comprar as ações da Freddy's, essa pessoa precisaria ter ou certeza de que seu negócio iria dar certo investindo naquilo, ou uma ligação com a Fazbear. Essa pessoa também precisa saber das salas secretas que existiam na Fazbear, já que é uma informação que o Phony Guy nos conta. Ele nos informa que quem ajudou a projetar aquele lugar tinha ciência de salas seladas, o que me faz acreditar que o único proprietário dessa Fazbear e o único que faria sentido comprar tal empresa, o único proprietário antigo que sobrou para poder comprar aquele lugar, o próprio Henry Emily. É só analisar, tudo aponta para ele, o antigo dono. Os únicos donos eram William e Henry. O dono precisava saber que havia algo nas salas secretas. Como eu disse no primeiro vídeo, foi justamente Henry que demitiu William e selou os trajes. Sem contar as fitas de treinamento, onde a pessoa que fala sabe detalhadamente como usar e explica como se utiliza um traje. E a melhor parte de tudo isso, além desse alto nível de conhecimento sobre a antiga Fazbear, podemos ver uma semelhança com o aclamado FNAF 6, a mesma tentativa que Henry Emily usou para acabar com tudo, o incêndio. Se olharmos por esse modo, esse FNAF traz tudo o que havia antes só para queimar, de maneira intencional, tentando dar um fim a tudo. Ou seja, FNAF 3 foi a primeira ideia que Henry teve do que iria acontecer futuramente na franquia. Que, aliás, aproveitando esse gancho e agora que resolvemos tudo de FNAF 3 em relação ao seu restaurante, por que não falamos justamente sobre o sexto jogo? FNAF 6 é a lápide final de tudo que já vimos em FNAF e de todos os personagens, onde tudo isso foi arquitetado por Henry Emily, como vemos pelos áudios, onde ele se refere a Puppet como filha, nos provando ser Henry. Assim como em FNAF 3, essa pizzaria não é propriamente da Fazbear, e sim algo feito em conjunto para uma colaboração. Nesse caso, se trata de um programa de investimento para começar uma própria franquia. Então, como a própria fita de introdução nos conta, um voluntário se propôs a comprar e investir nesse local antigo. Esse voluntário era ninguém mais, ninguém menos que Michael Afton. Mike, de alguma forma, enquanto buscava pistas da Fazbear, encontrou essa proposta de Henry Emily, o que o fez ajudá-lo, já que era a oportunidade perfeita que Michael precisava para dar um fim em tudo.
Dito isso, vamos falar logo dos animatrônicos desse jogo. Lembra que explicamos tudo aquilo sobre os Withered serem os Phantasms, sobre aquela junção e sobre os Toys? Pois é, se você se questionar onde eles foram parar, aqui está a resposta. Concorda que eles são os Phantasms, então eles são Wynard, certo? Então, o paradeiro das vítimas de William Afton é Molten Fred, uma junção, algo como um amálgamo de agonia que deseja vingança. Existem muitas provas de que o Molten Fred é o Wynard, porém remontado. Uma dessas provas é o Ultimate Guide, onde nos conta que ele vem da mesma origem de Inad. Fora o seu design bem semelhante, suas frases, e também por conta da Blueprint, onde nos mostra que ele possui almas dentro de si. Outro animatrônico muito importante é o Lefty, uma espécie de Fred feito por Henry Emily, para capturar a Puppet e levá-la para essa pizzaria. Outro novo grupo de animatronics são os Rockstar. Eles são uma coisa totalmente nova dos personagens da Freddy's, que o Mike compra para dar mais vida e deixar o local mais atrativo. Há também a Mediocre Melodies, uma espécie de banda secundária que a Fazbear adquiriu, sem contar a Trash Gang, que são os animatronics feitos de lixo e totalmente improvisados. É importante citar que dentro dos animatronics encontrados por Henry e por Mike estão Scrap Trap e Scrap Baby, duas formas mais deterioradas do que já havíamos visto antes. Inclusive, agora que Elizabeth se desvinculou de Inad e também enlouqueceu ainda mais por conta do remanescente, ela segue as ordens de William, como ela nos conta no final verdadeiro, dizendo que finalmente iria acolher seu pai. Voltando ao plano de Henry e Mike, a ideia é trazer todos até esse local novo e queimar a todos eles, dando um fim a todo o sofrimento. A ideia de Henry era chamar alguém corajoso o suficiente para ajudá-lo, deixando fitas gravadas orientando o proprietário a impedir William e a todos os outros. Quanto à forma que ele achou para atrair a todos para lá, podemos deduzir pela sua gravação no final verdadeiro que ele havia mentido para todos que estavam ali presentes. Ele havia mentido para Elizabeth, dizendo que quem havia chamado para lá seria William Afton. Para Molten e para Puppet era a promessa de remanescentes. Por mais que não fique claro, houve sim certa colaboração entre Mike e Harry, porém mais da parte do Michael. Afinal, Harry não sabia que Michael estava lá, apesar de saber que alguém se voluntariou. Já o Michael sabia que era o Henry que havia chamado ele. O próprio Henry disse que por mais que haja maneiras do voluntário sair, essa pessoa não quer, nos provando que sim, Michael quer estar ali. Ele está se rendendo e finalmente descansando ao que está acontecendo em FNAF 6. And to you, my brave volunteer, who somehow found this job listing not intended for you. Although there was a way out planned for you, I have a feeling that's not what you want. I have a feeling that you are right where you want to be. Porém, se você viu o nosso primeiro vídeo, você sabe que infelizmente esse plano falhou. Inclusive, dá uma passada lá no vídeo, tá bom? Tá bem legal. Para resumo, o motivo de nada ter funcionado foi que, quando você esquenta algo, como uma alma em FNAF, ela gera agonia, um líquido fervente como lava. Coisa que apenas William sabia disso naquele momento. Por isso ele foi para lá, com tanta certeza do que poderia acontecer. E bem, se deu certo com ele, então todos ali possivelmente ainda estão vivos. This ends, for all of us, in communication. Bem, é isso. Esse vídeo foi bem mais um resumo recapitulando datas e acontecimentos importantes, para que vocês possam aproveitar Into the Pit e não deixar nada passar desapercebido, até porque nós já vimos lá um pôster do Bonnie e de uma Baby desenhada lá, então quem sabe não tem alguma coisa relacionada que a gente possa ter dito nesse vídeo que vai te ajudar a compreender o jogo. E para quem tá curioso para saber como tudo fica organizado, nós fizemos uma ilustração da timeline contada durante esse vídeo, então pode dar uma pausa para conferir se quiser. Você também pode usar para se guiar caso tenha dúvidas quanto à história enquanto joga Into the Pit, e se quiser, é só voltar aqui para conferir. Inclusive, obrigado por ter aguardado a parte 2. Esperamos que você tenha gostado e tenha entendido um pouco mais dessa saga aterrorizante e tão intrigante que é Five Nights at Freddy's. Bom, então é isso, o vídeo fica por aqui. Lembrando, inscreva-se no canal, dê like, compartilha, comente o que você achou, o que você quer que a gente traga aqui. E até lá, seja bem-vindo ao Departamento de Teorias.